Em breve, nós teremos mais de 1 milhão de médicos no Brasil. Nessa semana, mais 2.000 vagas em faculdades de medicina foram abertas através de uma medida liminar. O mercado médico de trabalho tem mudado radicalmente nos últimos anos. E a pergunta que fica é, quando um paciente precisa de um médico, como ele escolhe em qual médico ele vai e como você faz para que ele te escolha? Esse tema em negócios é chamado de diferenciação. Hoje, nesse episódio do MavHack, nós vamos seguir a nossa linha de podcasts em que nós estamos discutindo conceitos fundamentais de negócio. E vamos tratar esse tema tão complexo e tão importante na sua carreira, que é a diferenciação do seu trabalho. Vamos lá em mais um episódio do MavHack. Caio, seja bem-vindo ao MavHack de novo. Boa. Casa nova. Casa nova aqui, chique. O MavHack hoje tá muito chique para falar de negócios, né? Maravilha. E o tema que eu queria te perguntar, que eu queria te colocar para a gente discutir hoje é o seguinte. Eu fico me colocando no lugar do paciente. Eu preciso de um médico e aí eu vejo, vamos supor, eu preciso de um endocrinologista, ou de um cardiologista, ou de um psiquiatra. E eu vejo vários, e muitos. Como eu escolho em qual eu vou? Isso é um problema para o paciente, mas também é um problema para o médico. Sim. Como eu me destaco para que o paciente me escolha? Eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria é que, geralmente, a gente pensa que, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre marketing. Principalmente, a gente falou, como é que o paciente diferencia e as pessoas já vão pensar em campanhas, anúncios e coisas relacionadas ao marketing. Só que, na verdade, tudo isso provém da estratégia, que é uma matéria anterior, fundamental. E aí a gente vai trabalhar isso dentro do que a gente chama da proposta única de valor. Esse não é vamos dizer assim, não é uma dificuldade, não é uma barreira só para o médico. Na verdade, isso já é algo estudado pelo menos desde a década de 60, 70, né, em que Michael Porter publica ali a diferenciação estratégica, e ele vai colocar que justamente a essência da estratégia é você definir o que você não vai fazer, e a gente vai pensar como é que isso se aplica ao contexto médico, e aí já começa um ponto aqui da diferenciação. Se você é extremamente genérico, né, teoricamente se atende tudo, resolve tudo, quando uma outra solução se coloca como específica e a pessoa se identifica com aquilo, ela vai tender a acreditar que aquela solução é a que é a melhor para ela, né? Então, se tem 2 endócrinos, e aí tem um endócrino que é especialista em remissão de diabetes com mudança do estilo de vida, e ele tem diabetes e está buscando uma solução, ele vai tender a achar que aquela solução é muito melhor para ele. Então, esse já é um dos primeiros elementos. E o segundo, que está associado a isso, já é a proposta única de valor. O que é que você constrói em termos de promessa, em termos do que você vai entregar, pensando aqui no caso médico, né, para o seu paciente, da sua proposta de atendimento, que vai poder oferecer um benefício diferenciado para aquele paciente. Então, a gente está falando da estratégia, que depois ela se desdobra no marketing para comunicar isso. Mas não pode inverter as coisas e Exatamente. achar que é o marketing que fará isso. Tem né? nada... Ele só vai ser guiado pela estratégia. A diferenciação não é se você faz Instagram, Google, qualquer outra coisa do tipo. Aí a gente está falando de canal, a gente está falando de brand, né, que são elementos ali que vão envolver a área de marketing, mas tudo isso provém de uma definição do médico de qual é o perfil de paciente que eu mais consigo ajudar e como é que eu posso reunir recursos para oferecer uma solução diferenciada para esse paciente, que não é só fazer um diagnóstico e dizer qual é o tratamento correto conforme as diretrizes, né? Como que eu defino diferenciação? Excelente. O Michael Porter ele vai colocar que a diferenciação é você construir e entregar algo que seja único. Então, o elemento que está envolvido com a diferenciação é você... Por isso que tem essa certa redundância do nome, né? É literalmente o que diferencia você de uma outra proposta. Pensando na área médica,
a especialidade não pode ser uma diferenciação. Foi durante algum tempo, né? Diferenciava o generalista do especialista, mas isso hoje Então, quem se formou há 20, 30 anos atrás, às vezes o cara fazia uma boa formação em São Paulo, ia para o interior, enfim, eu voltava para a cidade natal, às vezes ele era o único ou um dos poucos daquela especialidade ou daquela subespecialidade na área dele. E às vezes isso era suficiente para diferenciar ele. Hoje, você tem centenas de especialistas bem formados nos melhores centros em grande parte das cidades. Então, você entra em uma outra categoria, mas dentro daquela categoria você é uma solução genérica para resolver o problema do paciente. Sim. Então, a diferenciação é uma parte da estratégia em que eu busco uma forma de apresentar para o meu paciente ou para o cliente uma... Aí você usou o termo proposta única de valor. Isso. O que é isso? Pronto, excelente. E como que a gente aplica isso para o consultório? Vamos começar com um case que muita gente conhece e aí a gente pensa como é que isso pode ser aplicado ao nosso contexto aqui de especialistas que estão trabalhando com MEV. Até a Apple lançar o iPhone, design não era uma categoria que as pessoas se importavam quando a gente falava de celular. Os telefones eram feios, eram uns tijolos esquisitos, né? As promessas do produto eram em cima de você conseguir enviar e-mail, né? Na época que o BlackBerry estourou, o tempo de bateria. Telefone era telefone, você só falava, né? Então, assim, só que a Apple, ela cria uma subcategoria e essa categoria, ela ganha relevância a partir de lá. Então, ela traz o design como um elemento importante e esse elemento começa a diferenciar ela em relação ao restante. Ah, Caio, esse foi o único fator para o sucesso? Obviamente que não. Quem conhece a história sabe que ela é bem complexa, tem vários elementos, mas uma coisa é certa, quando você pensa em design, você pensa em Apple. E a Apple fez isso em tudo, do computador ao iPad, ao iPhone, ao iPod, em todos os elementos ela usou isso. E aí já demonstra um aspecto fundamental da estratégia, que é consistência e coerência. Não adianta você querer se posicionar estrategicamente de uma determinada forma e, vamos dizer assim, esse posicionamento ele não ser sustentado em tudo que você faz. Então, por exemplo, a MEV Brasil, a gente se posicionou estrategicamente como uma escola com foco na prática clínica de MEV, com foco no contexto brasileiro. Então, tudo que a gente faz, seja esse podcast, seja um simpósio que a gente faz, seja uma ferramenta que a gente cria como o MEV Plan, que a gente eventualmente pode comentar, as formações, tudo é construído dentro desse escopo de um foco na prática clínica. Que é a proposta única de valor. Exatamente. Então, é porque o nome eu acho que ele é tão sugestivo, né? Então, a proposta é o que você está prometendo em termos, vamos dizer assim, de resultado. E aí, quando a gente está falando da área médica, está falando em relação ao problema que você está dizendo que resolve. Então, por exemplo, no meu caso, toda a minha proposta única de valor do meu consultório é focado em propor um tratamento de insônia em que o foco é na mudança de comportamento. Mesmo que, eventualmente, a gente, né, use os recursos farmacológicos e outros recursos necessários, mas isso é o que me diferencia de outros médicos do sono, né, que também possuem habilidades, mas que, por exemplo, em geral não fazem TCC para insônia, que eu faço na minha prática. Então, é como o que você está propondo resolver de problema. Eu gosto desse foco no problema, porque evita que a gente, vamos dizer assim, desvie, porque sempre que a pessoa está indo, vamos dizer assim, comprar um serviço, um produto, ela está buscando a resolução para algum problema, mesmo que esse problema seja uma demanda emocional ou de outra natureza. Mas é sempre a resolução dessa demanda, que pode ser fome no caso do restaurante, pode ser uma série de coisas. No nosso caso, é a resolução de uma demanda de saúde, né? O Clayton Christensen, que é outro autor que estuda inovação no contexto da estratégia, e não é só, né? Ele vai para inovação nesse contexto. Ele criou uma teoria que chama teoria do trabalho, ou teoria da tarefa, que é o famoso job to be done. Sim. Qual é o trabalho que tem que ser feito, né? É isso que eu vou resolver. E aí, falando isso... E aí, eu vou só abrir essa caixinha, Luiz, porque eu acho que esse ponto a gente não pode deixar passar. O job to be done do médico não é fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico correto é só metade do caminho. O job to be done do médico é resolver o problema de saúde. Então, o paciente que vem com diabetes, não é você fazer o diagnóstico e falar, a primeira linha de tratamento, você fazer MEV, metformina, enfim. Não é informar ou apenas orientar, é resolver.
a chegar a um resultado de saúde. Que nem sempre, isso dá um outro episódio, né? Que nem sempre é só o desfecho que interessa para você. O paciente ele tem outros desejos relacionados ao problema de saúde. Isso. Que é esse conceito, né? Que ao atender os desfechos que o paciente deseja, eu adiciono atributos de valor. E a proposta única de valor já está conectada diretamente com isso. Porque, por exemplo, a proposta única de valor da Apple não é o telefone com a maior carga de bateria ou qualquer coisa. Ela propõe algo que envolve status, que envolve a conectividade dos aparelhos. Então, isso se diferencia completamente de todos os outros produtos que buscam também oferecer uma solução chamada celular. Então, quando a gente tenta transpor isso para a nossa prática clínica, isso envolve, vamos dizer assim, primeiro, o problema que você está querendo resolver, e aí, volto a afirmar, quanto mais genérico você se posiciona, mais difícil vai ser a pessoa ver você como a melhor solução para aquela demanda específica. E segundo, é o modo como você faz isso. E por isso que a MEV, a gente vai chegar nesse ponto, né? A MEV pode envolver muito esse processo de diferenciação em termos de como é que você propõe como modelo, como caminho, como método para chegar àquela solução, àquela resolução. Eu posso dizer, então, que o maior pecado da estratégia é que você escolha ser um pato de propósito. Com certeza. E não fui eu que inventei isso. Quem fala isso é o Michael Porter. Só lembrando, né? Por que pato, né? Porque o pato não voa, ele tenta voar, mas não voa direito. Ele não cisca direito, ele não nada direito. E isso não significa que você só vai saber sobre uma coisa, né? É importante colocar isso no nosso contexto médico. Não é que vocês, vamos dizer assim, não vai saber de medicina. Você tem que saber da medicina no sentido amplo para poder cuidar de algo específico muito bem. Só que quando você estrutura todo o seu serviço, a sua comunicação, os recursos que você vai ter para resolver uma demanda específica, obviamente você vai poder oferecer uma solução muito melhor para o seu paciente. Então, sempre dou o exemplo na minha área da insônia e da apneia do sono. São perfis de pacientes diferentes, com expectativas distintas, com jornadas de cuidado muito diferentes, e os recursos para resolver também são muito diferentes. Então, para cada um desses, eu vou ter que estruturar uma proposta de valor muito diferente. E aí, se eu coloco só como médico do sono, talvez eu faça as duas coisas mais ou menos. Eu acho que nós médicos temos uma dificuldade de entender o lugar de cada coisa. A gente não está falando aqui de que você vai saber tratar uma coisa só, mas que, do ponto de vista da sua estratégia de gestão de negócio e carreira, você tem que escolher algo para poder fazer essa proposta única de valor. E isso não é estranho. Às vezes, quando a gente discute isso com os nossos alunos, quando a gente leva lá no MEV Clinic eles a construírem um plano de acompanhamento para uma condição clínica, eles estranham essa conversa da uma condição clínica, mas é porque eles já começaram esse processo quando escolheram uma especialidade. Quando você escolhe uma especialidade, você delimita uma área também. Então, não é nada estranho aqui. Senão, na prática, todo mundo seria generalista, né? Isso. Então, esse é o pecado que a gente tem que fugir, né? Eu gosto de brincar que não é à toa que a Apple vale mais do que a Microsoft. A Apple escolheu o que fazer e se tornou muito boa naquilo. A Microsoft é boa, beleza, mas ela tentou ser tudo para todo mundo. E isso fez com que ela valesse menos. Vou colocar um raciocínio aqui, né? Só para ilustrar isso. Vamos dizer que você, como médico, tá tendo dificuldade em engravidar, né? O casal. E aí você vai buscar uma solução para isso. Você vai buscar um cara que é especialista em fertilidade, um gineco geral ou um generalista? Quem você acha que tem maior potencial de conseguir te ajudar a resolver seu problema? A mesma lógica para qualquer outra condição. E é a lógica de qualquer negócio, né? Sim. E isso tem um motivo, porque isso protege você da competição. É esse que é a raiz de toda essa teoria, né, Caio? Na verdade, assim, a competição em si, ela não é ruim em todo. Ela tende a ser muito ruim quando você está competindo pela mesma categoria. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem vários tipos de restaurante. Isso não é um problema necessariamente. Eles estão dentro de um mesmo mercado? Sim.
Pô, mas uma coisa é quando você tem uma necessidade de, sei lá, um PF, aí você vai num Você restaurante, só você tá com espera fome, aquilo. o job to be done é esse. Eu quero matar minha Exatamente. fome, Outra não coisa é importa o quando que você seja. quer ir para um restaurante para comemorar 10 anos de casamento. É outro trabalho. É outra proposta. Então, qual é o problema? Imagine que todos os restaurantes tentassem CPF. O que é que ia acontecer? É que eles iam ficar competindo só por preço, porque quando não tem diferenciação, a única categoria que sobra é o que é o mais barato. Ótimo que você falou disso, do preço, né? Quais são as, vamos dizer assim, as alavancas ou os pontos e por onde eu posso me diferenciar? Porque comumente, né, a coisa que vem primeiro na cabeça das pessoas é a diferenciação por preço. Sim. Mas muito de um sentido negativo. Sim. Mais baixo, eu atraio mais paciente. Então, as pessoas têm até uma dificuldade, a gente percebe isso, que como você estabeleceu o valor da sua consulta? Olhou o valor dos outros, né? É o método dumb de fazer a coisa, né? É o método mais estúpido que tem, né? Porque tem todo o processo de precificar. Mas a pessoa fez isso pensando, eu não vou colocar mais do que o outro, porque eu atraio por preço. E às vezes isso é o contrário, né? O computador da Apple prova isso. O iPhone prova isso, né? As pessoas fazem fila por algo que custa 3, 4, 5 vezes mais do que qualquer outra marca. Excelente. O Michael Porter, ele coloca 3 grandes categorias genéricas de posicionamento estratégico, que está associado à diferenciação. Ele vai colocar que uma categoria é o baixo custo, por exemplo, a proposta de uma clínica popular. Né? Você vai conseguir ter acesso à resolução do seu problema por menor custo possível. O Doutor Consulta foi um pouco nessa direção também, quando eles construíram a proposta dele. A gente pode dizer que é quando o que está se diferenciando é o valor aqui é criado por um resultado por um custo mais baixo. Exato, exatamente. E para que isso funcione, você tem que ter uma estrutura de custo muito baixa. Por exemplo, o Doutor Consulta, como é que eles faziam isso? Com tecnologia. Então, a proposta deles é, a gente consegue criar uma clínica popular, cobrar mais baixo do que a média e assim ainda ter lucro, né? Porque no final, seja por um caminho, seja por outro, o objetivo da empresa é gerar lucro. Só que eles conseguiam fazer isso em escala e, teoricamente, a proposta é que essa otimização aconteceria porque eles usam tecnologia para facilitar todo esse processo. Na teoria de inovação do Clayton Christensen, quando ele discute isso na saúde, ele dá o exemplo de uma clínica americana que chama Minute Clinic, em que não tem médico nessa clínica. Quem atende os pacientes são enfermeiros ou paramédicos. Mas a proposta de valor é qual? São problemas de saúde muito padronizados do tratamento, então são processos. Nessa época que ele escreve esse livro, não tinha a ideia de tecnologia como a gente tem hoje, mas a ideia permanece aí, o modelo de negócio é interessante, em que ele cumpria só essa tarefa. Esse aqui é um problema que você tem que resolver, se você for no hospital vai demorar demais, aqui a gente consegue resolver em 1 minuto, com um processo muito padronizado que faz baixar o custo. Muito diferente do que ele chama de medicina intuitiva, que é o que a gente faz hoje com as especialidades em geral. Sim. São mais complexas, né, de custo mais alto. Excelente. Não, você deu um ótimo exemplo, assim. Então, essa seria uma das categorias. A segunda categoria seria o premium, né? Na verdade, ele não é esse nome que ele utiliza, mas a segunda categoria seria o produto com melhor desempenho. Sim. E aí entram as marcas famosas que a gente conhece, como Porsche, Apple, ou seja, são... Não importa o preço. Não importa o preço, o que importa é o resultado. Você vai ter uma experiência e uma entrega muito acima da média. Então, essa é uma segunda categoria. E a terceira, que eu acho muito interessante aqui para o nosso contexto, é a intimidade com o cliente, que é a categoria em que você tem uma solução que é muito focada para um público muito específico. Um outro exemplo é uma rede de academias americanas em que ela é focada apenas no público feminino. Sim, a gente não vai falar o nome, mas faz curvas. Ela construiu toda uma estrutura de diálogo, de atendimento, buscando oferecer soluções para problemas que são comuns para um perfil específico de mulher, não são todas as mulheres, um perfil específico de mulher, que tem alguns atritos numa academia normal. Sim, o case dessa academia é muito interessante, porque eles olharam assim, quais são os desconfortos que uma mulher passa numa academia comum?
E tentaram eliminar tudo isso nesse espaço. Excelente. Então, a diferenciação não é porque ela tem os melhores equipamentos. Ou instrutores, ou programas. Exatamente. A proposta é, a gente é muito focado para resolver o problema de um público muito específico. E me parece que essa categoria, de maneira geral, ela seja uma das categorias mais interessantes pensando dentro do contexto médico. Porque ela parte do estudo da jornada do cliente, né? Exatamente. Então, é você encontrar dores muito específicas e construir soluções para problemas muito específicos. Então, vou dar um exemplo. Existe até uma colega, né, que eu tive a oportunidade de conhecer num evento, em que ela tem uma clínica em São Paulo, em que essa clínica é focada em resolver um problema. A colocação de DIU de maneira fácil, rápida e segura. Então, só isso. Então, toda a estrutura que ela construiu, do espaço, dos processos, tudo você consegue de uma maneira muito rápida, e aí eu não vou lembrar os detalhes agora da operação dela, conseguir fazer essa colocação do DIU, e aí você tem uma experiência muito redondinha, sem ser preços lá em cima e sem também ser, vamos dizer assim, na competição por custo, né? Então, ela consegue ficar num preço muito bacana, só que qual é, vamos dizer assim, o posicionamento que gera vantagem em termos de negócio para ela? É porque como o negócio é completamente focado nisso, ela consegue ganhar eficiência operacional. Então, ela gasta menos do que uma gineco que faz tudo na clínica e DIU é mais uma das coisas que ela faz. Então, toda a estruturação da quantidade de salas, de como rodizia as salas, faz com que ela consiga fazer uma colocação de volume de DIU muito grande. A experiência da pessoa ela é muito padronizada boa, e boa, né? Ela é boa, sem ser uma experiência de massa, porém no alto volume. Isso é uma dificuldade que, quando a gente está discutindo isso nas formações, no MEV Clinic ou, né, no MEV Business, no clube de negócios, né, a gente percebe que às vezes as pessoas veem isso como paradoxal, né? Mas não é. Quando você padroniza a jornada, você conhece ela, você tem espaço não para massificar, mas para personalizar algumas coisas, né? Porque você antecipa problemas. E porque, assim, tá resolvido o básico. E aí você tem tempo para os diferenciais, né? Excelente. Isso mostra uma das grandes vantagens da gente sistematizar a jornada do paciente e é a grande proposta do Michael Porter quando ele escreve Redefinindo a Saúde, né? É que a melhor forma da gente chegar em ótimas soluções na medicina é justamente se os serviços focarem em resolver problemas específicos da melhor maneira, porque você cria um ciclo de feedback de melhoria constante. Dando um exemplo aqui no nosso contexto da MEV Brasil. A gente está indo para a turma já 25 do MEV Clinic. Já passaram mais de 400 médicos, acho que mais de 500, se não me engano. 500 já. Mais de 500 médicos nessas turmas, o que faz com que durante essas 20 e poucas turmas já que a gente teve, a cada turma a gente está melhorando uma coisa. Então, tudo é muito bem desenhado e esse processo vai sendo melhorado a cada turma, oferecendo uma solução cada vez melhor. Porque a gente tem padronizado, né? À medida em que foi repetindo. Imagine que cada turma do MEV Clinic é um paciente seu. Você repete, pega o feedback, o que funcionou, o que não funcionou, o que deu bom resultado, o que não deu, você descobre por quê, você ajusta e vai indo, você padroniza. Foi o que a gente fez na formação. A gente tem o roteiro de tudo. A experiência do aluno vai ser uniforme naquilo que importa e permite que a gente personalize. Com que a gente personalize, porque aí cada turma ela fica completamente diferente em cima de uma mesma base. Então você garante que aquilo que é fundamental vai ser sempre entregue e você cria espaço para o específico, né? Para as demandas específicas. Parece paradoxal, mas é uma mágica isso, né? Assim, você garante a uniformidade, mas cria uma experiência personalizada. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MEV Hack, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora,
Você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. E aí eu vou inverter aqui agora, Luiz. A gente está falando de diferenciação, de posicionamento estratégico. Como você acha que a MEV, né, enquanto prática de saúde, enquanto conjunto de ferramentas, enquanto treinamento ali de habilidades para o médico, pode ajudar ele nesse processo? Isso, essa é uma pergunta muito boa, porque primeiro, né, infelizmente a gente vê, quando eu perguntei do preço, a gente vê isso, né, as pessoas elas saem querendo competir, ganhar atenção pelo preço. E a questão tem que ser pela eficiência e pela experiência que o paciente vai ter. E foi isso que eu vi na medicina do estilo de vida a primeira vez que eu tive contato com ela. Porque eu estava lá no meu consultório de psiquiatria e a pergunta era o que eu faço mais para o meu paciente a não ser passar remédio para ele. Porque eu posso ser muito bom em diagnóstico. Vamos pegar a minha área, psiquiatria, né? Eu posso ser muito bom em diagnóstico, faz muita diferença. Que já não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas o paciente de antemão não sabe isso. Porque o Michael Porter, ele fala isso no Repensando a Saúde. O grande problema do nosso mercado é que você pode ter a melhor formação, mas o paciente não sabe disso. Não existe nada que indique qual é o melhor resultado. Aquela história do boca a boca, sim, que as pessoas falam muito, ela tem um viés, né? Porque você escuta o positivo de alguém que teve um bom resultado, mas você não sabe a média. E isso, inclusive, abrindo um parêntese bem rápido aqui, mostra o quão perigoso esse processo é, justamente com as práticas não baseadas em evidência que a gente tem visto. Então, a pessoa cria toda uma maquiagem ali da clínica, num lugar... para parecer bom, eficiente, exatamente, que dá resultado. E a gente sabe que, do ponto de vista médico, muitas vezes não está oferecendo uma medicina muito ruim. Continue sua resposta em relação à MEV, eu não vou... A gente vira outro episódio aqui daqui a pouco, mas é isso. Por isso que o tema da diferenciação é importante, porque o bom médico, aquele que tem uma boa formação, que ele é bom naquilo que ele faz, ele precisa ter a habilidade de mostrar isso e construir um modelo de negócio cuja estratégia deixe isso muito evidente, para que ele dê resultado para o paciente e tenha resultado para ele. Porque senão é o que acontece, né? Outras práticas e profissionais não tão bons ocupam esse lugar no imaginário e ali na saliência do interesse do paciente. Então, voltando, né? Quando eu estava lá no consultório, se a gente for parar para pensar, né? Só passar medicação diferencia o que em relação a eu que estou aqui no meu consultório e o colega que está do lado. Eu preciso fazer mais pelo meu paciente. Eu preciso entregar um resultado para ele, uma experiência para ele que fosse diferente de tudo que ele viu. O que eu queria e o que eu procurava, e aí eu fui buscando psicoterapia, e abordagens de psicoterapia novas, inovadoras, diferentes do que já existia, né? Então, naquela época lá, né? Vou falar, né, uns 10 anos atrás, né? Ninguém falava de terapia de aceitação e compromisso, eu estava estudando terapia de aceitação e compromisso, né? Que é uma abordagem, né? A gente até ensina muito dela no MevChange. Enquanto todo mundo estava falando de TCC, psicanálise, eu fui buscar uma abordagem diferente. E aí, a medicina do estilo de vida veio nesse sentido. Eu vi uma oportunidade clara de ver que o paciente me visse. Ver o paciente como um todo não é a questão. Tá, isso é meu trabalho, é o meu básico. Mas eu queria que o paciente percebesse que ele estava sendo visto como um todo. Porque tudo isso é a questão de como eu mostro para ele que eu estou fazendo o trabalho e é diferencial. E aí eu vi a medicina do estilo de vida como essa oportunidade, porque, cara, os pilares da medicina do estilo de vida, as possibilidades ali de personalização, quando eu comecei a aplicar esse conceito, o que eu ouvia do paciente é simplesmente, e esse é o objetivo da personalização, ninguém nunca conversou sobre isso comigo. Eu vou pedir até licença aqui, Luiz, para compartilhar, né, um relato de um colega que compartilhou com a gente
no grupo da tribo, né? Da tribo da MEV, que é o nosso grupo aqui de alunos. Ele é um preceptor, né? De um hospital grande ali de Goiânia. E no processo de avaliação dos residentes, eu achei muito interessante que ele destacou esse trecho, né? Ele colocou que os residentes comentaram que nunca tinha visto um modo de atendimento com aquele jeito, né? E ele colocou, esse jeito é justamente o jeito da MEV, né? Das habilidades, das ferramentas que a gente aplica para poder fazer um processo de avaliação, de condução e acompanhamento do processo de mudança de uma forma distinta, né? Então, eu trouxe esse relato porque isso demonstra como é perceptível, tanto do ponto de vista do paciente, mas também, nesse caso aqui, dos residentes que estavam acompanhando com ele e viam que todo o processo de condução dele da consulta era muito distinto. E aí, quando a gente vai trazer vai trazer o tema da MEV para dentro do aspecto da estratégia da diferenciação, vou fazer uma comparação aqui, né? Você consegue ver de longe um computador da Apple. Mesmo que outro computador tentasse imitar aquilo, quando você pega ele e vê o funcionamento, é outra coisa. Todos os atributos ali, o resultado que ele consegue entregar, a experiência toda, o desempenho com a sua prática, usando medicina do estilo de vida, tem que ser isso. Tem que ser possível ver de longe que é diferente e quando está de perto, funciona de um outro jeito. E aí vale até a pena comentar e já vou juntar aqui, né? Existe aquela clássica apresentação do Steve Jobs do MacBook, em que ele chega com um envelope, né? E ele tira de lá de dentro o computador, ou seja, ele tangibiliza de maneira muito clara, objetiva, o diferencial do produto. Porque ele tem que ser visível. Uma vez que o diferencial seja visível, você não está mais trabalhando no campo do preço. Você está trabalhando no campo do resultado que você entrega, mas também de algo, né, que a gente não conversou ainda, que é a questão do branding, né, de como que a marca, a sua marca pessoal, através de objetos, né, através de elementos físicos, ela te pega e te conquista também, porque serve como um elemento físico que cria uma relação emocional com você. Né? A Apple faz isso tranquilamente porque não é uma questão só dos produtos. É uma questão de você amar aquela marca. Excelente. Eu diria que no contexto médico, um elemento que, sem dúvida, se torna uma vantagem competitiva gigantesca a longo prazo é a sua capacidade de criar uma relação médico-paciente distinta. E aí a gente vai ter pacientes que se mantêm naquele processo de acompanhamento, às vezes até, por exemplo, apesar de ser médico de família, né, e trabalhar com foco em insônia, tem muito paciente que vem pela insônia, ele faz o tratamento, alguns terminam, agradecem, ok, mas alguns a gente gera um relacionamento que vai além daquilo e o paciente continua acompanhando comigo mesmo depois do tratamento já ter sido bem sucedido da insônia, né? Porque gera uma confiança, uma relação, uma série de outras coisas. A questão é que a MEV, ela também oferece ferramentas que vão impactar nesse processo, porque parte da confiança, ela vem do resultado. Sim. Então, quando você gera resultado, principalmente em condições clínicas mais complexas, que às vezes o paciente já passou em 2, 3, 4 colegas e não resolveu, a pessoa que resolve aquilo, ela virou o herói. Vai ser ela que a pessoa vai confiar para... Isso. Então, a gente, com a medicina do estilo de vida, a gente tem mais pontos de alavancagem do resultado. Eu falo assim, você confiar no comprimido, vai ter um resultado. Mas quando você adiciona outros elementos, os pilares da medicina do estilo de vida, e adiciona isso, você potencializa aquilo e tem um resultado muito maior. E aí o trabalho, né, vai ser a partir do momento em que o paciente tem um primeiro contato com você, em que ele percebe, e esse contato às vezes nem é ainda dentro do consultório, é antes, em que ele percebe que a coisa já vai ser diferente. A música que está tocando aqui é outra, porque você já começa na sua abordagem avaliando o paciente de outra forma. Excelente. E aí eu já queria deixar a bola aqui para você. Poucos dias atrás, não fez nem uma semana ainda, a gente lançou uma ferramenta
que tem como uma das propostas justamente tangibilizar essa diferenciação do médico, né? Que é o MavPlan, para quem está assistindo aqui a gente em vídeo, tá podendo ver aqui na tela, né, que tá passando o trailer dessa ferramenta. Comenta um pouquinho, Luiz, qual foi o racional por trás dessa ferramenta e como é que ela pode auxiliar o médico nesse processo de diferenciação. A nossa ideia ela foi bem embasada na teoria que a gente acabou de discutir aqui, porque existia um trabalho a ser feito. Tem um trabalho a ser feito pela MEV Brasil e tem um trabalho a ser feito pelo médico. Então, a gente queria atender os dois. O trabalho da MEV Brasil era como a gente ajuda o médico a colocar a medicina de estilo de vida na prática e conseguir ter ganho com isso. Né? Ele precisa tornar isso possível, isso possível, né? Fazer a medicina do estilo de vida, tornar isso possível e criar um bom negócio para o nosso aluno. Né? Do outro lado, o paciente ele precisa ter resultado e o médico ele precisa que o paciente perceba esse resultado e esse diferencial de atendimento. Então, criar uma ferramenta, né, e a gente sempre trabalhou com essa ideia na MEV Brasil de ferramentas, né, que facilitassem no contexto clínico a aplicação, uma ferramenta em que o médico ele pode oferecer para o paciente uma avaliação completa do estilo de vida. Não só avaliando o pilar da medicina do estilo de vida, mas comportamentos que impactam o estilo de vida. Porque aí vem um outro ponto. Estilo de vida é comportamento, não é só uma medida. Sim. Eu como isso ou como aquilo, eu faço atividade física ou não. É um comportamento. É aí que o médico vai produzir resultado, se ele aprender a pegar os comportamentos. Ou seja, o que você avalia muda o jogo. Muda completamente. A gente até diz, né, no MEV Clinic que avaliar já é intervir. Sim. Porque a palavra avaliar vem de valor. Sim. De dar valor. Então, toda a ideia do MavPlan foi, ao avaliar o estilo de vida do paciente, você vai dar valor para diversos elementos do estilo de vida, chamar a atenção do paciente e dar valor para o seu atendimento. Excelente. Né? Eu gosto de citar muito, né? A gente está falando de má prática de medicina, né? Eu acho que quase todo médico já passou em algum momento a situação de ter tido um parente que falou assim, eu fui num médico ótimo, ele me passou 70 exames do pé à cabeça, avaliou tudo. E a gente sabe que, obviamente, isso não é uma boa medicina, né? A pessoa medir a tabela periódica, para medir toda a tabela periódica no sangue do paciente. De exames possíveis, né? Isso não é uma boa medicina. Porém, isso demonstra um efeito psicológico, que o paciente gera uma sensação de segurança quando ele tem uma percepção de que foi realizada uma avaliação completa ou foi bem avaliado. Mas né? foi avaliado no lugar errado. Então, quando a gente cria o MavPlan, a gente quer desviar e fazer a pessoa olhar o lugar correto para ser bem avaliado, que é o estilo de vida. Então, além de avaliar, né, o estilo de vida como alimentação, sono, relacionamentos, estresse, a gente avalia também florescimento, né, que vai incluir aí satisfação com a vida, propósito, felicidade, relacionamentos pessoais, saúde física e mental, que entram nos questões financeiras também, que é uma questão de estresse importante. Então, a gente faz essa avaliação bem mais global e também da flexibilidade psicológica, que é um fator que vai impactar muito o quanto essa pessoa vai ter os recursos para conseguir mudar naquele momento. Sim, que a flexibilidade psicológica é considerado hoje o elemento assim, transversal que permite que a pessoa se adapte a qualquer ambiente, a qualquer contexto e consiga ter uma vida valorosa, né? Em que ela está alinhada com os valores dela. Vocês estão vendo que a palavra valor persegue a gente aqui a todo tempo. Como é que o MavPlan, ele facilita para o médico esse processo de diferenciação? O que a gente pensou aqui foi descrever o processo de um bom atendimento em medicina do estilo de vida. Né? Então, com a nossa experiência já, na MEV Brasil aí já mais 6 anos, a gente tentou codificar isso e dizer, olha, isso aqui é o que precisa ser avaliado para um paciente. Então, quando você envia para o paciente como um formulário, né, um questionário pré-consulta, vai chegar lá no WhatsApp, no e-mail do paciente, ele vai preencher
as perguntas, as escalas, são todas escalas validadas, né, na literatura. Então, foi cientificamente bem, um processo de curadoria grande feito ali. O paciente vai trazer, então, né, o MAVPlan vai enviar para você no consultório todas essas informações no relatório ali do plano personalizado de saúde. Então, isso economiza muito tempo, que era uma queixa muito grande, né, de alunos nossos. Nossa, vai demorar demais para conversar isso tudo. Não é para ser difícil, medicina do estilo de vida. É para facilitar. Então, a gente queria acelerar o processo. Na primeira consulta, você vai ter um relatório mostrando todo o estilo de vida do paciente em diversos aspectos, para que aí, dentro da consulta, você consiga escolher quais são as suas prioridades, considerando o resultado que você deseja. Excelente. Tem um ponto que eu estava me lembrando aqui, estava lembrando de um caso específico, na verdade, de um vinho da região sul aqui do Brasil, que era um vinho premiado, e eles colocavam um valor abaixo de mercado ali de R$29,90, esse vinho vendia pouco, cara. E aí o que eles fizeram? Eles investiram um pouquinho mais, coisa de R$2 a mais do que eles gastavam ali para estruturar, embalar essas coisas. Modificaram o formato do vidro e do rótulo. E com isso eles aumentaram o vinho para R$49 e eles venderam mais. Não só de lucro, eles venderam mais em unidades. E tem uma outra coisa. Né, assim, se você tem o famoso livro do Robert Cialdini, né, As Armas da Persuasão. O Cialdini é um pesquisador em psicologia americano, assim, publicou muito, né? E ele estudou quais eram esses elementos que levam. A gente tira aqui porque persuasão é um título muito marqueteiro, porque ele é um cientista mesmo, né? Quais são os elementos que levam à decisão? A tomada de decisão. E o Cialdini, no comecinho do livro, na introdução, ele conta um caso em que a dona de uma joalheria, ela tinha lá umas peças lá que não estavam vendendo, e ela ia viajar de férias e pediu para a vendedora mudar o preço, fazer uma promoção. A vendedora entendeu que era para dobrar o preço. A hora que ela voltou, tudo tinha vendido. E aí ele vai explicar, né? Vários elementos que levam a aumento da percepção de valor de acordo com elementos físicos, ou elementos gráficos, né? Elementos de aparência, de valor também. Excelente. Porque aí aqui a gente inverte, falou da alavanca, né, de diferenciação por preço, em não diferenciar por preço para baixo, mas para cima. Excelente, porque aí o valor, ele vai ter essas duas categorias, né? A gente vai ter a entrega, efetivamente, valor, né? Então, obviamente, o que a gente tem que entregar tem que ser muito bom, mas tem também um aspecto da percepção. E aí, quando a gente está falando de mudança, é algo muitas vezes subjetivo e intangível. Então, o MAVPlan, ele concretiza. Eu sempre dou o exemplo da bioimpedância, porque, para mim, esse caso, ele é muito parecido com a lógica do MAVPlan, né? Então, você ia numa consulta médica ou do nutricionista e a pesagem era apenas um dos processos. Ninguém via aquilo como algo a mais, você não pagava para ser pesado. Ia com o picômetro ali, media, né, a prega e tal. E aí, muitas marcas foram lá, produtizaram isso, aquilo se torna um relatório personalizado e você paga 100, 200, 250 reais para fazer uma bioimpedância hoje. Então, a proposta do MAVPlan é concretizar o processo que você está fazendo, tangibilizar isso para o paciente, então ele vai sair da consulta, levar para casa ou por via virtual, ele vai ter isso para baixar e imprimir, esse relatório completo da saúde dele, e isso por si só é um produto que inclusive pode ser cobrado, né? Adicionado à consulta para que aquela consulta tenha um valor maior. Mas eu acho, Caio, que a coisa que a gente tem que imaginar, pensar, é o efeito que isso tem quando o paciente... a entrega. Na entrega. Então, eu me coloco no lugar do paciente que vai chegar e do mesmo jeito que no cara lá que é picareta, né? Que pediu a tabela periódica inteira, né? Sem precisar de nada. Eu não preciso saber o quanto de molibdênio. Raramente alguém vai precisar saber quanto de selênio, molibdênio, estrôncio vai ter no sangue, mas o cara pediu. E a pessoa chega com aquela avaliação toda. Imagina ela chegar com toda a avaliação do estilo de vida dela, de como ela está vivendo
E qual é o efeito que isso tem quando ela chega em casa? Assim, olha, o meu médico avaliou todo o meu estilo de vida. E algo que é baseado em evidência, né? E que mostra, no fim, os comportamentos que vão impactar os resultados daqueles exames de sangue que a pessoa fez. Porque aqueles valores laboratoriais, eles são intermediários no processo da saúde. Isso que você falou não é nem só uma tese, né? Não, isso é verdade. A gente tem menos de uma semana, né, que fez o lançamento oficial do MAVPlan, e já tem uma colega que comentou, na verdade compartilhou com a gente, da paciente que chegou em casa com o relatório e mandou uma mensagem para ela, ó, meu marido olhou o relatório, amou e já está querendo marcar a consulta também, né? Então, você consegue estender e concretizar o diferencial do seu trabalho a partir de um relatório personalizado e que, como vocês podem ver e vão ter a oportunidade também, para quem está dentro das formações, né, e fizer essa assinatura, perceberem que todo o design foi construído para também concretizar isso, né? Então, o design ele também importa, porque se você passa numa frente de uma loja, não precisa ter o preço para você já ter uma noção mais ou menos se aquilo é algo diferenciado, mais premium, ou se a estratégia da loja é ir por um baixo custo, né? Então, o MAVPlan ele foi todo pensado em termos de design para conseguir transmitir uma experiência refinada, uma experiência de bom gosto, elegância. De algo sofisticado, né? E aí, a gente está usando aqui, né, uma técnica de mudança de comportamento, que funciona para os dois lados. Vou explicar qual que é. É a dissonância cognitiva. Sim. Por quê? Porque se você tem, né, um elemento de tanta elegância assim, é incompatível que você ofereça um serviço que não tenha uma qualidade assim. Então, do lado do médico, não só da percepção do paciente, mas do lado do médico, ele vai se sentir obrigado a uma entrega melhor. E, por consequência, isso vai levar a uma percepção de valor e uma precificação diferente. Excelente. Então, na verdade, é o que o Porter chama, né, que a cadeia de valor ela está alinhada. Isso. Né? Então, você tem uma promessa mais robusta, a entrega é diferenciada, a precificação está alinhada com isso. Então, existe uma coerência entre esses elementos, né? E a ideia é que o MAVPlan ele provocasse isso também para o médico, né? E tem um outro elemento aqui, Caio, que eu acho muito importante, que foi um elemento, assim, central em quando eu decidi trabalhar com medicina do estilo de vida. Que o médico, às vezes, ele está preso porque ele escolheu estar preso. É uma questão de escolha mesmo, né? De mentalidade, estar preso na ideia de consulta e retorno. De uma intervenção transversal. Quando a gente está falando de doença crônica não transmissível, a gente está falando de oferecer um acompanhamento longitudinal. E isso é difícil de entrar na cabeça, né? É algo assim é tão óbvio, mas as pessoas têm dificuldade de entender que o trabalho não é numa consulta e num retorno, é num segmento. E daí a criação de planos de acompanhamento. E às vezes, quando eu comecei, né, a estudar medicina do estilo de vida, qual foi a oportunidade que eu vi aí? Eu preciso saber o que eu vou trabalhar durante o plano de acompanhamento. E no MAVPlan, quando a gente tem ali, né, todos aqueles elementos, tem uma riqueza de conteúdo ali gigantesca que tem assunto para intervir no estilo de vida 1 ano. Então, você não pode falar para mim que você não sabe o que você tem para fazer. Porque cada página do MAVPlan, você abre e tem uma conversa significativa. Eu gosto de chamar assim. Sim. O MAVPlan, ele também é um disparador de conversas significativas. Porque, para mim, pelo menos assim, para mim pessoalmente, quando eu estou no consultório, o que me dá uma sensação de mais competência é quando o paciente fala para mim, nossa, ninguém nunca falou sobre isso comigo e nunca mexeu tanto assim comigo. Isso é o que me faz sentir, uau, ajudei a pessoa. E a gente queria que isso tivesse no MAVPlan, né? Um disparador de conversas significativas depois de conversas significativas após conversas significativas. Ou seja, às vezes você pode ter um paciente, por exemplo, em que a pontuação dele do estilo de vida vai estar toda boa,
do ponto de vista da alimentação, da atividade física. E aí a gente vai ver no florescimento, por exemplo, e ele coloca lá em satisfação com a vida, propósito e significado, uma nota baixa. Muitas vezes a gente nem iria perceber isso se a gente fosse só perguntar como é que ele está se alimentando, se ele está fazendo atividade física, ou sua saúde está ótima, os exames estão perfeitos, volta no ano que vem, né? Eu falo que eu gosto muito de dizer que isso é a licença para continuar fazendo tudo errado. Porque o paciente, quando recebe essa notícia, tá tudo beleza, então siga em direção ao abismo. É isso que a gente está dizendo. Mas quando a gente tem uma ferramenta desse jeito, né, Caio, que pega tantos detalhes outros assim, pode ter certeza, esse paciente que o Caio está falando, hoje ele pode estar com tudo certinho, mas como o florescimento, os pilares do florescimento não estão alinhados e não tão bons, ele vai para o buraco. Porque vai perder o alinhamento com o motivo de ter uma boa saúde. É um preditor de manutenção, né, daquela saúde. Então, às vezes a pessoa está se alimentando super bem, vou pegar aqui o pilar da alimentação, porque ela tem um contexto que isso é oferecido com facilidade. Né? E aí a gente vai avaliar, por exemplo, as habilidades e a gente vê que ela não tem habilidade de planejamento da alimentação, ela não tem conhecimento para diferenciar muito bem um alimento saudável de um não saudável e também não tem a habilidade para poder preparar alimentos. Se essa pessoa muda de ambiente, acabou, ela não vai conseguir se adaptar. E tem uma outra questão, quando a gente avalia a flexibilidade psicológica, a gente também está querendo avaliar, né, como diferencial, prever se essa pessoa vai ter dificuldade diante de um estresse emocional de manter aquele estilo de vida, porque mesmo na estrutura, se você não estiver bem, se você estiver emocionalmente desorganizado, vamos dizer assim, nenhuma estrutura externa te mantém um estilo de vida saudável. Então, a gente está pegando ali todos os elementos para isso. Excelente. Então, Caio, eu acho que a gente percorreu isso, foi uma aula de estratégia. Quais são os insights principais que ficam para você aí? Para mim fica que existem mais elementos de diferenciação, né? Que se eu... É aquilo que a gente sempre discute. Se eu não sei, eu não sei fazer. Então, quando eu conheço todos os elementos de diferenciação, eu posso fazer escolhas, né? Então, eu entendi que eu posso fazer escolhas por preço, posso fazer escolhas por performance, posso fazer escolhas pela relação que eu tenho com a marca, com o prestador de serviço, e que ser um pato não é uma boa estratégia. Depende, o pato tem o job to be done dele, mas assim, na hora que aparecer uma onça, o pato tá frito. Na verdade, a pior estratégia costuma ser não ter estratégia, no sentido assim, de você não se posicionar em nenhuma das categorias. Você fica tentando ter o preço do baixo custo, entregando o serviço de prêmio e conversando com vários públicos ao mesmo tempo. Tem uma coisa que a minha mãe sempre falava, que assim, o cobertor é curto, então você tem que escolher o que você vai cobrir, né? Excelente. Então a escolha do que a gente vai fazer é estratégica. Caio, quero te agradecer porque foi uma aula de negócio isso aqui, né? Eu acho que o pessoal que está no Mev Business deve estar aprendendo de monte sobre isso, né? Então já deixa o convite aí, já que a bola ficou no gol aqui, para você que é médico especialista, né, e está querendo empreender na medicina do estilo de vida, a gente tem aqui o nosso chamado carinhosamente do nosso MBA de MEV, que é o MEV Business. Que é um clube de negócios, né, em que a gente tem toda uma formação de base nas matérias, né, fundamentais de estratégia, marketing, vendas, finanças, gestão, pessoas. É um MBA de negócios em saúde sem ser chato como um MBA de negócios em saúde. É porque os MBAs de saúde, eles são voltados para cargos executivos hospitalares, né? E o nosso caso é gestores. outro. O nosso caso é para formar empreendedores, né? Então, a gente dá o repertório, então a gente tem a formação técnica, porque não adianta você ter mentoria, ter essa série de coisas se você não tem um repertório. Então, primeiro é ter a base de conhecimento para saber o que fazer. Tendo isso, aí você vai precisar de mais 2 recursos, que são conexões. Então, eu preciso de um contador, eu preciso de começar a parte de marketing, tendo toda a nossa rede de contatos. A maior contabilidade médica do país é nosso parceiro, que é MS Saúde. As maiores agências de marketing médico são nossos conselheiros também lá. E
durante esse processo você vai precisar tomar decisões estratégicas sobre o seu marketing, sobre as suas finanças, se aumenta ou diminui o preço de consulta. E aí a gente tem um board de conselheiros, ou seja, a gente traz uma prática de grandes empresas que quer ter contratado conselheiros para ajudar nessas decisões, só que esses conselheiros eles são compartilhados dentro desse clube, né? Então, todo mês a gente tem uma reunião com conselheiros diferentes para você poder discutir dentro da área de cada um. Então, a gente tem conselheiros da parte tributária, de marketing, de vendas. Então, Caio, vou deixar aqui. A gente podia gravar um episódio sobre isso, a importância de bons conselheiros. Já temos próximo tema. Isso. Se te interessou, vou pedir para o time deixar o link aqui embaixo, você poder entrar em contato conosco, a gente até entender se é o seu time, né, no momento de você conseguir aproveitar todos esses recursos, e vai ser um prazer se fizer sentido para você estar com a gente. Um abraço, até o próximo. Isso, então a gente hackeou a diferenciação estratégica do seu negócio em saúde, do seu consultório. Até o próximo MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil.